A guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Agora, na Guardiã da Notícia. Boletim Publix Litoral Norte. Você bem informado. A cada 30 minutos. Olá, ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia, eu sou Eduardo Morgado e venho para mais uma edição do Boletim Publix. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, colocou diversos contêineres em vários pontos do município para coleta de lixo orgânico e reciclável. Os bairros que já receberam as peças foram o Piúva, Ponta Azeda, Vila e Itaguaçu. Os contêineres foram instalados para evitar que o lixo se espalhe pelas ruas, evitando doenças e mantendo os bueiros limpos. As limpezas das peças será realizado conforme o cronograma. Eu sou Eduardo Morgado para o Boletim Publix da rádio A Guardiã da Notícia. Boletim Publix. Você bem informado. A cada 30 minutos. E veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Guardiã da notícia. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você bem informado. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Martial Arts, Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A guardiã da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. São 10 horas e 4 minutos, o horário de Brasília. Você está sintonizado na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Em áudio, pelo nosso portal de notícias, e em vídeo, você que nos acompanha pelo Facebook. Agora é hora de falar de saúde. E para tratar desse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios ele que estará aqui conosco semanalmente, Dr. Antônio Carlos. Seja muito bem-vindo. É sempre uma honra estar com você, no seu programa mais ainda. Olha, vamos dizer o seguinte, aqui na rádio, né, da Guardiã da Notícia. O assunto hoje é Covid-19, ansiedade e obesidade. Pandemias que confirmam as desigualdades, doutor. O que está acontecendo?
esse artigo, na verdade, eu abordei algo que se vê hoje no mundo todo. Se nós formos buscar algo hegemônico no planeta inteiro, é o medo, né, que acaba se traduzindo por ansiedade, e sob a ótica patológica, admitindo a ansiedade como uma entidade nosológica dentro do ramo da psiquiatria, ela se demonstra, de fato, numa fatia muito grande da população. Ou seja, quando nós falamos Covid-19, ansiedade, passa uma impressão menor, mas ela é tão grande quanto possamos pensar sobre os quesitos de entidade nosológica, como doença de fato. É evidente que algumas pessoas atravessam um quadro de medo de maneira diferente de outras. Outras são mais suscetíveis a pequenos balanços, a pequenos trancos na vida, e outras muito menos, né? Mas assim, o que a gente vê hoje na sociedade, em todas as camadas sociais, é uma preocupação muito grande com a perspectiva de futuro. O que a gente tem pela frente? O que nós vamos ver a partir disso tudo? Primeiro, que nós partimos de uma doença que nós não sabemos absolutamente nada. Aliás, o que nos entristece, inclusive, não é nós não sabemos, nós médicos, ou nós, aparentemente, nem mesmo o high scale, o alto escalão da ciência mundial parece estar bastante confusa. A gente vê isso perante as informações desencontradas ou mal entregues para a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, você tem um mundo hoje preocupado em quem pode me passar essa doença, eu posso morrer com essa doença, eu posso findar a minha existência a partir de uma virose que, para muitos, durante bastante tempo, e aparentemente até agora ainda é uma gripezinha, é um quadro respiratório simples, mas nós sabemos que mata, e a gente vê como nunca vimos anteriormente, ou melhor, nós vemos como nunca nós vimos anteriormente pessoas do nosso lado partindo dessa. E não é exatamente só pessoas que são suscetíveis, ou melhor, mais vulneráveis, do tipo idosos, imunossuprimidos, não. Eu, pelo menos, vi aqui em Santo André, por exemplo, pessoas que nós conhecíamos, eram do nosso dia a dia e aparentemente não tinham um comprometimento orgânico importante. Então, esse quadro que nós vemos assim do nosso lado, a perspectiva de coisas ruins e sem saber o que vai ser o futuro e quando vai acabar isso tudo, gera um quadro de ansiedade, de medo, de preocupação, de angústia, que é traduzido, daqui a pouco nós vamos falar, por várias situações orgânicas, fisiológicas, mas que ocorrem perante o medo, perante a angústia, perante a preocupação. E essas situações se traduzem por outras ruins, outras coisas muito ruins. E é um pouco de como que nós fazemos agora perante essa situação que ainda nós não sabemos qual que é o futuro, qual que é a perspectiva, o horizonte, né? O que nós podemos fazer para, enquanto isso, sobreviver bem. As pessoas estão isoladas, trancadas nas suas casas, com medo, sem saber o que vai acontecer. Por outro lado, existem um outro grupo de pessoas que não tem esse medo e que andam na rua normalmente. O que você acredita que seja isso? Seja um distúrbio? Eu vou assim, dividir em 4 sessões isso. Eu nem vim preparado, não foi escolado, eu acho que eu penso tanto nisso. A primeira é essa coisa da monção do viés ideológico, que lamentavelmente não ocorre só aqui no Brasil, mas eu acho que pelo menos nos Estados Unidos e aqui a gente vê muito. Na Europa, em algumas situações também, a Merkel tem sofrido um pouco com isso. O viés ideológico tem muita importância, que é uma das situações. A segunda eu preciso, entre a dúvida de eu ter Covid e a certeza de eu ter fome, eu vou para a rua. Isso existe. Isso não existia no início, né? Logo ali para o começo de março, aqui no Brasil. Mas hoje já existe, porque hoje você vê nas suas contas, eu vejo na minha, imagine a população com maior dificuldade, de menor quantidade de privilégios. Então, ela tem dúvida se ela pode conceber a infecção, se ela pode ser contaminada. Mas ela tem certeza que se ela não se arriscar, ela passa necessidade. Na dúvida, ela vai. Então, esse é o segundo grupo.
né? Tem o terceiro grupo, que é aquele grupo que ainda tem algum recurso. Então ele está preocupado com o filho, com a filha, com a esposa, ou com o esposo, não importa, não importa. Com a família como um todo, mas ele tem estrutura financeira para aguentar um período. Ele tem uma condição de vida que pode expectar melhor, que ele pode aguardar com mais tranquilidade por algum tempo, que já está passando para a maioria também. Lembremos que só 10% da população detém metade da renda nacional. Esses 10% pode passar 10 anos que não vai acontecer nada. Mas no restante a gente já está começando a se preocupar também. Daqui a pouco ir para a rua, se arriscar, é melhor do que também. Mas esse grupo demora, que é o grupo 3, né? Eu acho que está um pouco da gente, assim, que ainda Deus deu alguns privilégios, né? E o quarto grupo tem que ficar de qualquer maneira, né? Que desculpa, o quarto grupo é aquele que não tem nada na cabeça. Eu quero que fica do jeito que for, eu não vou pegar, eu sou jovem, já ouvi dizer que não morro, eu vou pro funk, eu vou e vão, né? Tá cheio de festinha funk por aí. E aí a gente tem que entender que a humanidade é assim, a humanidade ela é heterogênea, e para você dar convencimento para a maior parte, você tem que ter uma linguagem só. E isso não existe. Aqui no nosso país existe muito pouco. Não existe um consenso. E aí vai para aquele grupo 1, né, que é do viés ideológico. Aquele grupo divide demais. E talvez um dia eles repensem e vejam o quanto não trouxeram de benefício. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da história dessa médica, dessa pesquisadora da OMS, que prestou um grande desserviço, mas ela não foi clara no que ela quis dizer. Até acho que ela não é ruim, ela só foi infeliz, e achou que estava falando dentro de casa, com os parentes, alguma coisa assim, e acabou criando um equívoco maior. Então dividindo bem aquela coisa daquele primeiro grupo, que é um grupo de viés ideológico, que acaba atrapalhando muito quem vai e quem fica. O segundo grupo é aquele que eu disse, né, que olha, entre a certeza da fome e a dúvida de eu pegar o Covid, eu vou para a rua. O terceiro grupo é um pouco esse nosso, que privilegiadamente Deus entregou alguma condição melhor. E o quarto grupo é aquele do irresponsável, né, que não é irresponsável, na cabeça dele, ok. Eu vou até me redimir aqui. Não são irresponsáveis, eles não foram convencidos, o erro também foi nosso. Eles não foram convencidos, é isso. Doutor Antônio, qual é a correlação de tudo isso, de todo esse cenário com a obesidade? Ela é maiúscula, pelos dois eixos, né? Primeiro, eu obeso sou mais suscetível, não só, evidentemente, a Covid-19, eu sou mais suscetível a um bocado de doença. Aliás, a maciça maioria das doenças são mais frequentes em obesos do que em pacientes que não sejam obesos. Além do que, tem duas derivações que são terríveis dentro da obesidade, que é o diabetes e a hipertensão. Haja visto que 80% dos pacientes diabéticos tipo 2, eles são obesos. E perto de 60% a 70% dos hipertensos são obesos também. O que faz pensar, e parece bastante lógico, que se não houvesse obesidade, todo esse arsenal terapêutico envolvido no entorno de hipertensão e diabetes, eles teriam que ser dispensados, ou melhor, muito menos utilizados. E eu uso um pouquinho essa teoria da conspiração. Eu tenho certeza que o planeta hoje, e por pouco tempo isso, ele não se preocupa e gosta de balizar o tratamento da obesidade como algo supérfluo e perigoso, porque se você tirar do cenário a obesidade, você vai, sob a ótica sob a ótica financeira, sob a ótica econômica que envolve a indústria farmacêutica, você vai dar um baque terrível. Você imagina o que é não ter que usar medicamento para diabetes, não ter que usar medicamento para hipertensão, ao ponto que você passa a ter menos arteriosclerose, passa a ter menos doença coronariana, passa a ter menos acidente vascular cerebral. Então, quando o mundo cuidar, porque o mundo cuida até a página 3, ele coloca a responsabilidade da obesidade no obeso, não é? A responsabilidade está totalmente relacionada com o modelo de existência que nós criamos. Padrão, né? O padrão de existência. Então, o que eu consumo é o que eu estou vendo na televisão, o que tem na propaganda, o que todo mundo fala que é bom, que é gostoso, mas ninguém está me contando a história exatamente como é. Quando eu lembro que em 1991, que eu saí da faculdade, o meu sonho de consumo era congelado.
Hoje nós vemos que existem congelados muito legais, ok? Mas a maciça maioria do que nós tínhamos era envolvido com substâncias que nós temos certeza da periculosidade, dos danos que elas podem nos trazer hoje. Então, assim, voltando para não perder a meada do que você perguntou, na verdade, quando nós falamos de Covid-19 obeso, o obeso ele é mais propenso a ter as viroses e a evoluir mal com as viroses. Então, ele evolui mal com o Covid-19. Nós sabemos que perto de 50% dos pacientes que evoluem muito mal são obesos. Alguns dados falam acima de 60%, acima de 70%. É que o obeso ele pode ter ou não ter associação, na maioria das vezes tem de diabetes e também de hipertensão, que são situações também que separadamente suscetibilizam mais esses pacientes a Covid-19. Mas para a Covid-19 ele é. Por outro lado, aquela história que você deve ter lido no artigo, o processo de ansiedade, ele gera circunstâncias orgânicas de patrocínio para a obesidade. Entre elas, uma que é muito importante, é o aumento do cortisol, que é um hormônio relacionado ao medo, à preocupação. A preocupação seria mais ao medo muito mais, mas ao medo constante, justamente esse medo que nós temos hoje. O medo bobo do torcedor de futebol dura 90 minutos. Mas o medo de morrer perante uma pandemia dura o tempo da pandemia. Nós podemos até se acostumar com a paisagem. Então, morrer 1.100 hoje, tem gente que fala, não, até que não foi tanto, né? Tem que morrer 1.500, tem que morrer andando na rua, para você continuar dando aquela pegada de novidade, né? Mas isso não tira o medo da pessoa. As pessoas se acostumam com a paisagem, mas quando volta para ele, a perspectiva, a probabilidade, a chance dele morrer perante uma doença, ele continua com medo. Aqueles que têm, né? Aqueles que têm. Aquilo que a gente estava falando. Olha só, quero mandar um alô pro pessoal que está acompanhando aqui pelo Facebook. Paulo César Zampou, Kader Chauí, Francisco Pinheiro, Isidoro trabalha aqui conosco, Vanderlei Souza, Paulo Bezerra, a Sandra Correia fala como é bom ter alguém para tirar as nossas dúvidas. Então já começo te perguntando, doutor, quais são as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm chegado até você, perguntado, você que é um especialista da área da obesidade? Olha, são enormes, né? Mas assim, o que nós temos visto agora, por conta do tal viés ideológico, é assim, puxa vida, né? Não vou citar nome aqui de nenhum político, mas determinada pessoa está dizendo, poxa, que nós fomos enganados 3 meses, fica mandando de máscara, inclusive o bom período desses 3 meses. E vamos continuar, né? Temos que continuar, é óbvio que nós temos que continuar. E agora nós sabemos que quem não tem a doença, quem não tem o sintoma, não transmite a doença. Primeiro que o fato de ser assintomático, quer dizer, não sentir absolutamente nada de ter sido infectado, ninguém provou que aquela pessoa não transmite. A outra coisa, que tem isso eu vou falar devagar para ter um entendimento melhor, é assim, nós entendíamos que foi passada a ideia de que 80% das pessoas, de 100 pessoas que fossem infectadas, 80 pessoas eram assintomáticas. Na verdade, absolutamente assintomáticas só são 20. Então, 20 pessoas, quando você faz um screening, consegue fazer essa testagem, consegue ter certeza disso no grupo populacional, só 20 pessoas de 100 que são infectadas não apresentam absolutamente nada. 20 pessoas, agora não essas, outras 20, apresentam um quadro de importância suficiente que tem que ser ou hospitalizada ou muito bem observada, ou estreitamente observada, que seja na residência ou no hospital. Metade desses 20% que tem essa situação precisa de hospitalização. E metade desse precisa ir para a UTI. Metade desse falece. Então, estamos falando de 2,5%, né? Quando a gente pensa dentro dos 20%, que vai dar no total menos de 0,5%, sem dúvida nenhuma, um índice de mortalidade. Daqui a pouco eu vou falar o que é índice de letalidade e índice de mortalidade, que é outra confusão também. Bom, aí a doutora, que me fugiu o nome agora, até falaria se lembrasse, disse que os assintomáticos não passam a doença, por isso que criou toda essa... Uma coisa é o assintomático, esses 20% que vão atravessar nem vão ter ideia, só vão ser vistos por causa da testagem. A outra coisa são aqueles que ficam pré-sintomáticos por um período,
E pré-sintomáticos pode evoluir para aqueles 20% pesados e pode evoluir para aquela coisa mais simples, que ficou meio uma gripe, uma dor no corpo e não teve um envolvimento importante do ponto de vista clínico das queixas daquele paciente. Nesse período, que varia de 3 a 5 dias, ele é absolutamente infectante. Então, de cada 100 pessoas, 80 infectam. E para acabar de explicar bem isso, tem um estudo muito bem feito no Reino Unido, que diz que 44% do total de pacientes que se infectam a partir de pré-sintomáticos. Eles não se infectam a partir daqueles que ele está vendo tossindo, ou que, naquele ambiente que tem a pessoa sabidamente doentes. Então isso é muito importante, é uma coisa que ficou meio assim, olha, não precisa usar máscara agora só se tiver doente. Não, use máscara porque nós não sabemos quem vai evoluir com a doença. Isso é muito importante. Olha, o Ricardo Abílio Rossi está mandando um grande abraço ao meu amigo Dr. Antônio Carlos. Corintiano, eles aparecem. O Nelson Miguel. Ana Cláudia Aguiar, perfeitas suas palavras, que saudade de escutar sua voz, me traz coisas boas, beijos no seu pai, outro na família deve Está em Lisboa. Está em Lisboa. Ah, que bacana. Doutor, vamos falar mais um pouquinho da relação da ansiedade com a obesidade e o Covid-19. As pessoas estão mais ansiosas, comem mais, né, durante essa quarentena, essa estadia dentro das suas residências. Qual que é a dica que o senhor pode dar para as pessoas tratarem, então, essa ansiedade e não acabarem engordando, né, durante essa quarentena? É ruim falar de real, confesso que eu acabei ganhando 4 quilos, né, então eu sou obrigado... Todo mundo, doutor. Mas é porque eu sempre digo que existe dentro do nosso cérebro, não existe porque eu quero, existe porque existe, né? É uma divisão, 2 caminhos para você fazer ingesta alimentar. Uma é o hedonismo, aquilo que você gosta de comer, e outra é a fome. Então, você estar com fome, você come, independentemente da palatabilidade, você come qualquer coisa. A fome, de fato, você come até o que você não gosta. Você come. E no desespero, a gente vê nos filmes, pelo menos, que come tudo, né? Até eu lembro, toda vez que eu lembro disso, eu lembro quando caiu aquele avião com um time de futebol que acabaram comendo os pedaços, fatias, para não morrer de fome, né? É uma história antológica essa. Então, essa é a fome. Mas o hedonismo é aquilo que a gente gosta, né? Até o prazer pela comida, às vezes até sem ter fome. Você pode comer um chocolatinho, eu não estou com fome, mas um chocolate, puta, me cai muito bem. Só que existe uma relação também entre o que nós chamamos de centro da recompensa, que é aquilo do eu mereço, é aquilo as coisas que inclusive criam o vício, né? Criam o vício para o cigarro, para a bebida e para outras coisas. E aquilo é o tal do centro da recompensa. O centro da recompensa ele lida muito bem com produtos ricos em calorias, principalmente açúcar e gordura. Esse link, essa mistura de centro da recompensa, o hedonismo, o prazer que eu tenho pelo comer, e a fome, eles no início são todos iguais, não tem problema nenhum. Eu estou comendo, eu posso comer muito bem enquanto eu estou com fome as coisas que eu gosto. Mas a depender desse jogo que envolve o emotivo, você ultrapassa o ponto que você compensou a tua fome fisiológica e agora você está a compensar a sua fome de recompensa. Isso não é invenção, não é esoterismo, isso existe fisiologicamente. Trabalhar isso não é fácil. Nesse período de ansiedade e angústia que nós estamos vivendo agora, nós frequentemente ultrapassamos isso. É muito comum, então é um evento, eu tenho uma paciente minha, a Gisela, que ontem escreveu para mim, quando eu mandei esses artigos do Estadão, artigos da Veja, são recentes, né? Foi um dia atrás do outro. Ela falou, olha, realmente, por mais que nós, e ela é super, por mais que nós tenhamos assim atenção, a refeição virou um evento, né? É o que desconta tudo isso que está rolando aqui. É um pouco disso. Então, assim, trabalhar não é fácil. Então, o que eu sempre digo é, principie as suas refeições sempre com folhas, com verdes, e com a quantidade razoável, por mais fome que você tenha. E espere pelo menos 5 minutos entre terminar essa salada, no caso, né?
iniciar aquela refeição que você se programou a fazer. Eu sempre digo, apesar de nós sabermos o quanto aumentou o consumo de bebida alcoólica, que é legal evitar, porque o álcool ele é oroxígeno. Desde o Egito Antigo nós sabemos que se utiliza o álcool para estimular o apetite. Eu de menino ouvia os mais velhos, vou tomar uma biritazinha para abrir o apetite. Ok. E nós tomamos a biritazinha sem saber, vou ter que falar o nome, não vou falar. Existe o biotônico Fontoura, que é um medicamento usado até hoje como oroxígeno. Ele tinha uma quantidade de álcool absurda. Nós tomávamos de colher. Mas existia o biotônico Fontoura e o álcool é muito oroxígeno. Ele aumenta a fome aquém daquela que é a sua fisiológica. É outro cuidado que eu peço para tomar. Agora, tem coisas que estão além da vontade, estão além das coisas. Para aqueles que podem e têm em casa esses artigos de comidas mais gostosas e que até compraram com a intenção, puxa, pelo menos isso, né? Tudo isso que a gente está passando. Um bom vinhozinho, né, doutor? Pois é muito complexo isso, é muito complexo. Mas assim, principie a sua dieta, ou melhor, a sua refeição, sempre que puder, aqueles que podem, com a grande quantidade de folhas, de muitas fibras, espere 5 minutos para o segundo tempo, tomar o cuidado possível para evitar o exagero de doces, se conter, mas não se contenha demais para não criar um outro quadro de ansiedade, quer dizer, uma ansiedade dupla que acaba não resolvendo em nada e danifica o organismo, inclusive diminuindo a imunidade, que eu acho que no artigo a gente comentou muito isso. A prática esportiva ajuda? Ela ajuda, mas hoje as pessoas que estão mais preocupadas com estar expostos, né? Essas pessoas procuram também não estar no parque, até porque... os parques estão até fechados. Até porque em alguns lugares, como a gente não fala só para São Paulo, né? Como nós não estamos falando só para São Paulo, alguns lugares você até tem essa opção. A praia, por exemplo, você mantendo distância, acho que no Rio de Janeiro a cada 3 metros. Eu no Santa Catarina, por exemplo, ok, você mantém... Então, o exercício, sem dúvida nenhuma, para tudo, né? E quanto faz falta? Até andar, que seja andar ali meia hora, o quanto a diferença faz, que é o que eu faço e não estou fazendo. Andando de bicicleta meia hora. Doutor, a gente está encerrando já estamos para 30 minutos aqui de bate-papo no nosso Guardian Health. Eu queria que você deixasse suas considerações finais em meio, então, a esse artigo, que é ansiedade, obesidade e Covid-19 em meio a essa pandemia. Aí já vai uma consideração mais filosófica, que é o quanto nós, ou o mundo, ou pelo menos os países que têm tanta desigualdade quanto a nossa, o quanto nos faz sofrer isso. E não é só emotivo, não, nós vamos sofrer isso sob a ótica econômica também. Quando você fala, mas quem está sofrendo é aquela metade que vive com a menor quantidade de dinheiro, aprendeu. Eu ainda digo que são economistas de primeiro escalão, porque conseguir sobreviver, dar sobrevida com tão pouco recurso é algo assim absurdamente incrível. Eu digo que nós precisamos, principalmente classe média, passar a entender o quanto é importante criar, e evidentemente nós classe média e mais todos, né, lá de cima, governo e os 10% mais privilegiados. Porque enquanto nós tivermos a metade mais pobre do Brasil apenas como nossa fonte de serviçais, nós vamos manter uma desigualdade que aparentemente não nos custa, mas perante uma pandemia como essa, vai nos custar muito, dos nossos bolsos também, se alguém pensa diferente. Se para essa metade que vive na margem do sofrimento extremo, se para eles é difícil, vai ficar muito mais difícil, mas eles estão muito bem acostumados com isso. Mas a falta desta mão de obra, desse arsenal de trabalho laborativo, que aparentemente não tem importância, a falta que vai fazer e o quanto isso vai nos custar, faz com que nós pensemos agora estruturas sólidas, que nós tenhamos a possibilidade de permitir às comunidades, essas situações mais extremas de pobreza, o quanto é importante que eles tenham a possibilidade de galgar escalões dentro da sociedade. O quanto é importante que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. Se o SUS nos salvou hoje, e foi uma sorte, na verdade, porque eu não sei o que seria sem o SUS. Com todas as críticas que são feitas, a questão do SUS é a questão de gestão. Não é só uma questão de
de qualidade. A qualidade ele tem, é questão de gestão, e a gente vê isso aqui em Santo André. O quanto é bom aqui em Santo André. Também não vou deixar de falar de outras coisas boas que estão sendo, inclusive aqui do lado, em São Bernardo. Não vou estender para não criar viés político aqui. Mas, assim, o quanto a gente viu no país coisas maravilhosas sendo feitas, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, é questão de gestão. É questão de gestão. O SUS dá certo. O SUS se paga. Nós precisamos gerir o SUS. É isso. Muito bem, olha, doutor, antes da gente encerrar, Daniela Santos da Silva, doutor Antônio sempre esclarecendo as nossas dúvidas, perguntou quando o senhor vai para Santos, que está precisando de atendimento. Um beijo para Daniela. Alexandre Luiz Greco Martins, orgulho de ter sido seu paciente, agora sou seu amigo. E a Matilde Silva Baião diz saudade do doutor Antônio Carlos. Que bacana, hein? Pegamos de supetão, passamos tão rápido. É. Doutor, obrigada pela sua participação. Venha sempre aqui no Guardian Health, é de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Venha pelo menos uma vez por semana aqui bater esse papo com a gente. Eu vou vir, com prazer. Obrigada. Olha, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo e continua a nossa programação. Você pode acessar aguardiandanoticia.com.br, música e informação na palma da sua mão. Lembrando que nós estamos com um problema no servidor da operadora Vivo. Então, você que está acompanhando pelo Facebook, se você tiver celular da Vivo ou estiver no Wi-Fi, você não consegue acessar a nossa plataforma multimídia. A gente está pedindo para os nossos ouvintes, a gente tem falado isso todos os dias pelo Facebook, porque nós abrimos um chamado na Anatel e estamos aguardando esse problema ser solucionado. As demais operadoras estão todas funcionando normalmente. A gente segue aqui a nossa programação. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Aguardiando a notícia. Aguardiando a notícia. Aguardiando da notícia. Um canal de notícias atualizado a todo